Fala pessoal, bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Eu sou o Gustavo, tá aqui do meu lado o Jonathan e hoje a gente tem como convidado especial o Dr. Flávio Vinícius de Toledo. Ele é cirurgião e ele vai se apresentar agora para vocês para a gente começar o nosso papo. Dr. Flávio, é contigo. Obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês. Estou muito agradecido. Então, meu nome é Flávio, né? Flávio Toledo. Já tenho aí, estou com 23 anos, fazer 23 anos de formado. Sou cirurgião, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião geral, cirurgião do trauma. Trabalho no Hospital Municipal desde que eu comecei a minha trajetória na cirurgia. Então, lá é a segunda casa minha, o Hospital Municipal de São José dos Campos. E eu digo, a gente vai bater um papo ainda, mas perguntaram para mim uma vez quando que eu decidi ser médico. Eu não decidi ser médico, eu decidi ser cirurgião. É verdade, eu decidi ser cirurgião. Quando eu escolhi fazer medicina, eu escolhi para fazer cirurgia. Mas é isso, estamos aí para bater um papo com vocês. Muito legal. Se quiser já começar então nesse ritmo, então vamos lá. Então a sua escolha pela medicina foi porque queria ser cirurgião mesmo, desde o começo. Desde o começo. Na realidade, eu queria ser militar, não queria ser médico. Nunca nem pensei em fazer medicina. Uhum. Então, meu sonho de pequeno era ser militar. Só queria, estudava para isso, não sei o quê. Daí, em 92, 91, não lembro o ano direito, meu pai fez uma cirurgia cardíaca. E acabou a cirurgia, não sei o quê. E o cirurgião que operou meu pai veio conversar com a gente, comigo, com a minha irmã e com a minha mãe. E na época eu olhei ele falando aqui, e falei, nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero ser cirurgião. E a partir dali eu decidi, quero ser cirurgião. E aí, nessa época já tinha terminado o ensino médio ou estava no ensino Eu médio estava ainda? no terceiro colegial, Ah, foi no tempo certo, então. foi. Muito legal. Mas daí eu fiz cursinho, né? Eu não passei de primeira, fui fazer cursinho. Daí que eu entrei na faculdade. Legal. E aí, como que foi essa trajetória na faculdade? Você fez faculdade em Minas Gerais. Eu fiz faculdade em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Legal. E algum momento durante a faculdade, assim, você cogitou fazer outra área ou você já estava na cabeça que era cirurgia e acabou? Eu cogitei em mudar de área uma vez só, que eu entrei numa cirurgia, fui acompanhar a cirurgia e passei mal a primeira vez. Passei mal uma vez? Não, passei mal algumas vezes em cirurgia. Eu falei assim, não é possível, eu não vou conseguir ser cirurgião. Eu falei assim, vou fazer cardiologia. Mas eu desisti rápido. Eu falei assim, não, é cirurgia mesmo que eu vou fazer. Eu fico muito contente de ouvir isso, ser muito sincero, porque eu passo mal todas as vezes. Sim, eu passei mal umas 3 vezes em cirurgia. 3 vezes. Tiveram que me socorrer. Né? Se colocar no banquinho lá para eu abanar, porque eu tava passando mal. Legal. Devia estar no terceiro, quarto ano de faculdade. Uhum. Ah, então dá certo. É bom lá, né? Pô, Dá eu esperança tenho para um pouco algumas de Não, pessoas. não, isso aí, passar mal em cirurgia não quer dizer nada. Se acostuma, seu organismo se adapta a isso. Muito legal. Ah, pô, aqui é um negócio que assim, realmente eu me sinto mal. Eu É. tentei, eu vi acho que um parto cesáreo e uma outra cirurgia eu tentei, mas não Mas você foi. sabe, ó, a gente tem muito acadêmico de medicina que tem um bloqueio com cirurgia em fazer a especialidade por conta de ver alguns procedimentos e passar mal na cirurgia, achar que não vai dar certo. Uhum. Que pensa, se eu fosse cirurgião, passar mal em cirurgia. Isso não é verdade, isso aí você se adapta a isso. Você, nas primeiras, você pode ter um reflexo vasovagal, alguma coisinha, ficar hipotenso, ficar nauseado, vai, acaba. Isso aí é momentâneo. Isso aí comigo aconteceu várias vezes, depois passa. E acontece com muita gente. É bom, porque realmente eu já tinha descartado a cirurgia, era o principal motivo mesmo. Pra mim Daí, era a se cirurgia. esse for o motivo, é o menor dos motivos. É, acostumando, então. Fico bom. E como que foi o processo? Então, você terminou a faculdade, aí você decidiu o lugar da residência que você ia fazer, e aí você então decidiu voltar para cá. E aí, como que foi esse? Eu queria fazer residência em São Paulo. Né? Eu queria voltar para São Paulo, eu sou de São José, nasci aqui, fui fazer faculdade de Juiz de Fora e queria voltar para o estado de São Paulo, ou na capital, ou aqui em São José, ou em Taubaté. Daí eu prestei prova de residência em Taubaté, aqui no Hospital Municipal e no Sul São Paulo. Só prestei esses 3 lugares. Eu passei nos 3 lugares na residência e escolhi aqui por questões familiares mesmo. Para mim ficava mais fácil da parte familiar e era um serviço novo que estava começando, mas eu conhecia a história do Hospital Municipal, eu conhecia os residentes que estavam lá na época. Eu sou da terceira turma de residência do Hospital Municipal. A residência médica começou no ano 2000 no hospital e eu sou da turma de 2002, tá? Daí eu optei por vir para cá, eu tinha um bom conhecimento do hospital e não me arrependo, eu sou super feliz no que eu fiz, na decisão que eu tomei. Nossa, muito bom. Então, você ficou praticamente desde o começo da residência Eu do nunca hospital. saí do hospital, Nossa, nunca saí. então, você cresceu com o hospital, né? Sim, eu aprendi a ser médico no hospital municipal. A faculdade de medicina foi só um trampolim para eu aprender a ser médico. O hospital municipal é que me deu tudo na minha profissão, tudo que eu tenho hoje, toda a minha capacidade profissional eu devo ao hospital municipal, tudo. Muito bom.
A residência de cirurgia geral, principalmente, que é a entrada para as outras especialidades, é uma das mais requisitadas no Brasil, né? E eu acho que seria muito interessante o senhor, como um cirurgião que já tem muito tempo de carreira, falar com as pessoas que têm interesse em cirurgia, dar alguma dica de como escolher uma residência de cirurgia. Se você vai para onde você passar, ou se você julga que tem algumas coisas que são inadmissíveis, assim, que precisa realmente se atentar um pouco mais. Olha, a residência ideal de cirurgia, se a gente for pensar, o que seria o ideal? O ideal é que fosse uma residência equilibrada entre a parte prática, a parte teórica, que tivesse um bom equilíbrio nisso. Mas o cirurgião, ele precisa ter uma boa formação prática. Mesmo pré, que nem a gente estava conversando, pré e pós-operatório, isso é muito importante isso. Mas a habilidade cirúrgica o residente precisa ganhar, né? Não tem como um residente fazer uma especialidade prática, que nem a cirurgia, num ambiente que ele não vai operar muito. Então, quando for escolher por uma especialidade cirúrgica, tem que pesquisar num local que tenha um volume de cirurgias grande para conseguir fazer um volume adequado de cirurgias e ganhar proficiência naqueles procedimentos. Então, assim, se eu puder dar um conselho para quem vai escolher a especialidade, escolha no local que tenha um volume grande de cirurgia e se puder ajudar, se puder mesclar com um local que tenha uma parte teórica adequada, faça também. Mas o foco principal tem que ser um volume de cirurgia adequado. Essa é a minha visão. Tem gente que acha que a parte teórica é mais importante, mas, na minha opinião, a parte prática, sem dúvida, numa especialidade cirúrgica é o que vai preponderar. E hoje você é coordenador da residência também do Hospital Municipal, né? Sou. E você vendo isso, você acha que consegue mesclar legal isso dentro do municipal? O Hospital Municipal, a nossa residência, na minha opinião, é um exemplo aí para as outras residências seguirem. A gente tem, nos 5 dias da semana, nós temos reuniões teóricas 4 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente discute artigo científico, temas de cirurgia, temas de trauma, temos reunião de óbito. A gente tem a cada 15 dias a gente tem uma reunião científica com um grupo de cirurgia de Abu Dhabi, que tem um cirurgião que é o coordenador lá, que era um companheiro nosso aqui de cirurgia, e com a PUC de São Paulo. Então a gente tem 5 reuniões teóricas por semana, praticamente, e além de uma carga prática gigantesca para o residente. Gigantesca. E agora, com os 3 anos obrigatórios de cirurgia, o residente tem saído, a gente espera que ele saia do 3º ano com uma preparação prática melhor que saía um tempo atrás. Muito bom. E como é dividido, então, o R1, R2, R3? Tem alguns procedimentos exclusivos do R1, do R2? Como que funciona assim? Tem. Então, o R1, na realidade, como é que fala? É o batismo de quem vai ficar ou não na cirurgia. Os primeiros meses, né? É muito puxado para o R1. Por quê? O R1 é o que está aprendendo tudo, né? Então, toda a parte braçal do negócio, de fazer alta, fazer prescrição, chegar cedo para passar visita, tudo isso é do R1. Essa parte mais braçal, vamos falar assim. O R2 também faz, o R3 um pouco menos. E em termos de procedimento, o R1 costuma fazer as cirurgias de apêndice, cirurgias de hérnia, pequenos procedimentos, drenagem de tórax, passagem de acesso venoso central. Então, isso aí tudo o R1 que faz. E se porventura ele estiver num plantão e o R mais graduado estiver fazendo um outro procedimento e chegar um outro procedimento que é um pouco maior, ele vai entrar. Pode ser que ele faça, dependendo de como ele está operando, ou pode ser que ele vá ser um auxiliar ali no procedimento maior. Mas os procedimentos que são do R1 geralmente são as hérnias, os apêndices e esses pequenos procedimentos, drenagem, acesso venoso. Perfeito. E é o que não falta no municipal, realmente Não, é procedimento para fazer, né? o R1 nosso faz 80 apendicectomias no estágio, Nossa, Caraca. no ano. É muito. mas pega a mão. Pega, opera de olho fechado. E são quantos R1s, então? Quantas vagas? Nós Assim? temos 5 vagas. No final, assim, se a gente tiver uma turma completa, são 15 residentes. Então, considerando que cada um faz esse número de apendicectomia, então é gigante o volume. Uma média de 500 por ano. Caraca. 500, 550, varia de ano a ano, mas na média é isso. Entendi. E aí, como funciona, então? O R1 vai estar lá dando plantão. Como que é a supervisão dele, assim? O plantão, vamos falar do plantão em si. A gente tem, a residência não é só o plantão, tem várias áreas. Mas assim, no plantão, a gente tem sempre full time, 2 cirurgiões 24 horas, que são os responsáveis no plantão pelo residente.
No plantão, nós temos à noite sempre uma dupla de residentes com 2 cirurgiões. Então, a gente tem 2 equipes de plantão no Hospital Municipal. E durante a semana, nós podemos ter até 3 ou 4 residentes de plantão no PS. Então, só que eles rodam nos outros estágios. Então, tem o preceptor da enfermaria, o preceptor das subespecialidades. Às vezes, eles rodam na vascular, na uro, e daí cada área tem o seu preceptor. Entendi. Entendi. Então, dentro do municipal também tem essas subs. Tem, preceptoria tem. também, a parte. Eles rodam em todas as subespecialidades. Vascular, urologia, cabeça e pescoço, tórax. Eles rodam nisso. Nossa, interessantíssimo. Eles rodam na UTI, todas essas áreas. Cirurgia pediátrica. Pra ganhar bem mão, pelo menos o básico. Eles ali, pra- precisam ganhar mão. Precisam. Ah, perfeito. Aí realmente fica aí para quem realmente estiver pensando em cirurgia, pensar Sim. com carinho e vir para cá, porque é bem estruturado. É. bem estruturado. Não, o cirurgião, e quando ele se propõe, depois que ele termina a residência da plantão, ele tem que saber que num plantão de cirurgia pode chegar qualquer coisa. Sim. Tirando o osso e cabeça, ele tem que operar o resto tudo. Porque no plantão tem o neurocirurgião, que opera a cabeça e a coluna, tem o ortopedista, e do pescoço, tórax e barriga é nosso. Sim. Então a gente tem que operar tórax, tem que saber operar pulmão, coração, operar pescoço, esôfago, tem que operar tudo. Legal. E em relação à carga horária, como que é? Provavelmente uma residência de cirurgia não tem como estabelecer um teto muito baixo de horas. Como Ó, que é? a Comissão Nacional de Residência ele estabelece 60 horas semanais. O que acontece é que depende muito do estágio. Na média, a gente tenta respeitar ao máximo as 60 horas, porque se o residente de cirurgia está no estágio, por exemplo, de cirurgia pediátrica, que tem um volume menor, provavelmente ele faça uma semana com uma carga horária menor. Mas dependendo do estágio que ele está, se ele está no estágio, por exemplo, de pronto-socorro, de enfermaria, ele vai fazer uma carga horária maior. Tá? Principalmente numa semana que ele tem plantão final de semana e noturno. Então ele às vezes estoura a carga horária, depois compensa no outro estágio mais tranquilo. Entendi. Tá? Legal. Mas é uma residência puxada, não tem como não ser. Sim. Para pegar a mão tem que fazer. Tem que estar no hospital, não tem como. Se vocês conversarem com o residente de cirurgia, eles querem mesmo, eles querem que seja uma residência puxada, eles não querem uma residência tranquila, que eles vão chegar às 7 da manhã, sair 4 da tarde, que opere em horário comercial. Não, eles querem volume de cirurgia. O residente nosso tem horas para chegar, 3 da manhã, e não tem hora para sair. Entre as 3, então. Não chega a 3, estou exagerando um Umas pouco, mas 4. chega às 4. Pô, uma hora de sono faz uma grande diferença, cara. Não, mas eles querem deixar a visita pronta para 7 horas estar operando, né? Legal. Sim, faz sentido. Quem tá fazendo gosta de estar com a faca na mão, né? Não tem como. Não tem Então, jeito. é o jeito de Não tem fazer. jeito, se tá não lá for dentro. assim, você não aprende. Sim. Não aprende. Mas eu concordo, na área cirúrgica e outra, qualquer área que tenha procedimentos também, eu acredito que Sim. não tem como fugir. Sim. Ver livro não vai te ensinar Não, igual tá ali no você não no aprende. momento. Você só aprende vendo vídeo, por exemplo, de cirurgia, se você já for um cirurgião experiente. Se você tiver muita experiência cirúrgica, você pode assim nunca ter feito uma cirurgia. Mas se você já tem muita experiência e olha uma cirurgia que você nunca fez e olha um vídeo, porque todos os princípios você já sabe. Então você só precisa ver um caminho. Agora, a pessoa que não tem a prática, ela não consegue adquirir só vendo, não fazendo. Não tem jeito. Sim. Porque ela precisa do ambiente, aquele ambiente crítico, para ela estar desenvolvendo a parte emocional dela. Você não bem pode, num procedimento cirúrgico, às vezes as coisas não acontecem da maneira que você quer e você não pode se desestabilizar na hora. Você tem que ter controle emocional. O controle emocional é muito importante para o cirurgião. É um lado que eu nunca tinha nem parado para pensar aqui, realmente. Se as coisas começam a ir mal, tem que manter a calma, a tranquilidade e tentar corrigir na hora, né? Então, Não pode, E pode acontecer. Às vezes o caminho não é o que você está planejando. Às vezes tem que fazer voltas, né? E você tem que tentar não ficar cego no caminho. E como é esse processo? Porque eu imagino que um médico, por mais que tenha feito 6 anos de faculdade, não sai preparado psicologicamente para essas situações. Não. Como que é? Você consegue enxergar assim, uma mudança no perfil do R1 pro R3? Mas assim? muito. Se você pega o R1 no primeiro dia e pega ele no último dia, são outros professores, é outra pessoa. Se você pega um R1 e compara com o R2, é outro. Se pega um R3, é outro. Então você percebe isso na evolução dos anos. É perceptível. A diferença é absurda. O que a gente fala, dou aula na faculdade e falo para os acadêmicos, façam residência médica, porque a diferença entre o médico que sai da faculdade e o residente é um abismo. Cada ano de residência vale 6 anos de faculdade de medicina. Vocês vão fazer residência, vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. Legal isso. sem dúvida. Eu sempre fui a favor da residência, já até conversei com você uma vez, assim, pessoalmente mesmo. Faz pós e tudo mais. Eu
prefiro seguir o caminho da residência porque eu gosto de ter alguém do lado, eu gosto do ambiente hospitalar, então também para mim é mais um ganho, né? Mas eu não tinha pensado em cirurgia, né? Então eu entendo que a área que eu faça, talvez algumas Sim. pós conseguem ser Eu acho assim, a pós-graduação, tem muita gente que criminaliza as pós-graduações de medicina. Na minha opinião, não pode ser assim. Uhum. Porque a gente tem muito mais egressos de faculdade de medicina do que vagas de residência médica. Então, é muito melhor a pessoa que, porventura, não consiga entrar numa residência desse período que ela ainda não entrou, fazer uma pós-graduação, do que não fazer nada. Isso é Isso eu não verdade. tenho dúvida. E tem áreas que hoje a pós-graduação está muito disseminada. Uhum. Psiquiatria, algumas pós-graduações de endocrinologia está tendo, nutrologia também. Uhum. Então tem umas áreas aí que a pós-graduação está vindo bem forte nisso. Principalmente as áreas clínicas, né? Eu vi que tinha algumas, porque eu estava pesquisando, né, por conta da intensiva e tudo mais, eu vi que tinha bastante parte de intensiva que era pós. Não fui muito a fundo, mas ao meu ver, você tá dentro de uma UTI é 100% diferente de você estar na sua Não. casa. UTI é outra. A outra UTI, história, né? ela não é uma especialidade cirúrgica, mas a UTI, a pós-graduação não substitui a residência, isso eu te garanto. Uhum. Você precisa daquela vivência ali naquele ambiente o tempo todo, de UTI, saber abordar famílias, aquele paciente grave. Você não consegue isso na Não pós-graduação. tem como. Não consegue. A medicina intensiva ela precisa ser valorizada, e os plantonistas, as pessoas que trabalham em UTI, elas têm que formar um grupo de pessoas com residência médica em UTI. Uhum. No Hospital Municipal, a gente tem a nossa residência de medicina intensiva há alguns anos já. Então, o hospital está fornecendo profissionais bem formados para medicina intensiva e a qualidade melhora demais Do cuidado, do né? atendimento ao paciente quando você tem um grupo de pessoas que fizeram residência em comparação com o pessoal que não fez residência médica. É lógico que a residência médica de medicina intensiva não é uma residência antiga, ela é relativamente nova. Então, se você pega nefrologistas, anestesistas, cirurgiões que davam plantão em UTI, eles são profissionais de qualidade que já têm uma residência e têm uma vivência com pacientes graves. Uhum. Mas a gente observa pessoas que não têm residência de nada também, que fazem alguns cursos e vão dar plantão em UTI. Então, sinceramente, até essa pessoa ganhar uma qualidade de atendimento boa, demora muitos anos, muito mais que a residência. E às vezes ela aprende não de uma maneira correta. Isso é uma impressão que eu tenho, tá? Não, mas eu concordo contigo. Eu já até falei com os profissionais disso, mas eu também tenho isso, que às vezes aprende com vícios, né? E aí quem sofre é o paciente, realmente. Mas eu concordo que os profissionais que antes atuavam, que já têm o manejo da UTI, talvez não tenha necessidade realmente da residência em medicina intensiva, mas hoje em dia, acho que a intensiva acaba caindo na mesma da residência de urgência e emergência, né? Que são residências novas, que é meio que invadida por plantonistas, que não têm a mão, que não têm a formação para isso. E acho que precisa mudar um pouco, né? Acho que está mudando, né? Um pouco Sim. da visão dos hospitais, realmente da gestão hospitalar com eles, né? Sim, e assim, em relação à urgência e UTI, isso é gradativo, com o passar dos anos. Não adianta, não tem intensivistas formados o suficiente para cobrir todos os espaços. Então, esses profissionais que começaram a trabalhar nesses ambientes e foram se formando, eles têm muitos bons profissionais nisso. Não é menosprezar eles, não. Mas a tendência futura é que, pelo menos, os grandes centros e os grandes hospitais, daqui a uns anos, só trabalhem com pessoas com residência em medicina intensiva, não tenho dúvida. Eles não vão mais aceitar quem não tem residência daqui a 10 anos, por exemplo, 12 anos. Não, Coisa com que ainda certeza. acontece hoje, mas daqui a 12 anos, eu creio que 10 não vai ter mais. Quem não tem residência. Mas é corajoso também o generalista sair da faculdade e dar plantão de UTI, né? Eu não faria isso nem. Eu não sei se é corajoso ou se é louco. Putz, é perigoso, viu? Perigoso. É perigoso. Pensando até na parte realmente jurídica e tudo mais. É. Tirando de lado a parte de responsabilidade, né? Que você com você, né? Mas a parte jurídica também pega. Com certeza. Pega. Agora, uma percepção que a gente, que é de fora da cirurgia, assim, tem, é que. E aí o senhor vai poder dar a sua opinião sobre isso, eu acho que é até válido. A galera tem um preconceito um pouco assim com cirurgia por conta de histórico da galera mais velha, dos médicos mais velhos, de tratarem os residentes com
muito peso, assim, pega muito pesado com os residentes e tudo mais, e aí a nossa geração é uma geração que discute muito sobre saúde mental e trabalho, e eu queria saber a sua percepção sobre isso, se você vê isso realmente acontecendo, se tá tendo alguma mudança nesse perfil, ou se é uma coisa que é mais preocupação do que realidade mesmo. Ó, isso aí tem esse histórico aí que você está falando de alguns serviços, principalmente os grandes serviços das grandes universidades, e ter mais ou menos uma relação dessa que você está falando do chefe com o residente, do preceptor com o residente. A impressão que eu tenho é que isso está mudando e vai ter que mudar, porque são gerações diferentes que não aceitam muito esse tipo de tratamento. Não é que não aceitam, não tem que ter mesmo esse tipo de tratamento. Então, na minha opinião, isso está mudando e vai mudar completamente daqui a um tempo. Eu tive a experiência do meu chefe nunca tratar a gente assim. Eu tive o meu chefe da residência, que era o coordenador de serviço, que era o Dr. Otávio, tratava a gente como amigo residente. Dr. Danilo, que também é amigo pessoal meu, sempre tratou a gente como amigo. É lógico, tinha uma hierarquia a ser seguida, mas é uma hierarquia do conhecimento, não uma hierarquia abusiva, entendeu? O respeito pelo tempo dele. E a gente busca isso com os nossos residentes, ter a mesma relação. Então, você conhece alguns residentes nossos, pode perguntar a relação que a gente tem com eles. A gente busca ter uma relação de ajuda para ele. A gente está ali como facilitador para ele. A minha intenção é que ele seja um bom cirurgião. Não que eu mostre o quanto ele não sabe. Eu tenho que mostrar o quanto ele tem que aprender, mas não o quanto ele não sabe. Então, o nosso foco na residência médica de cirurgia hoje é essa. Então, eu acho que essa relação aí abusiva que tinha, era abusiva há um tempo atrás, isso é a tendência a acabar. Na nossa residência nunca teve. Eu não lembro de ter. E os profissionais que tinham esse tipo de relação com o residente no nosso serviço, e a gente percebeu, ou ele saiu do serviço, ou a gente conversou, falou que aqui assim que o piano toca, e mudou a postura. Muito bom, tá? muito bom. Muito Legal. É bom saber disso. Eu acho Sim. que a galera vai sair desse episódio querendo fazer residência aqui. Não, eu já tô começando, nem terminou aqui, já tô começando a Não, mas vocês pensar vão aqui. ver, quando vocês forem no internato de cirurgia, vocês vão ver a relação que a gente tem com o residente. É uma relação muito boa, Bacana, né? muito bacana. Muito legal. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Eu ia só, na verdade, dentro da própria residência mesmo, se apesar da carga horária puxada, que tem que ser, a gente já discutiu isso, hoje eu formei a opinião que tem que ser, consegue dar plantão por fora para complementar a renda e tudo mais? Ou... No começo da residência é muito difícil. A gente até libera, fala, pô, ele pode dar plantão fora para complementar a renda, se ele precisar. Isso daí é permitido ele fazer, desde que isso não prejudique o desempenho dele na residência médica. Mas nos primeiros 6 meses de residência, a maioria deles não dá plantão porque eles não aguentam dar plantão. Eles querem descansar o tempo livre que eles têm. Entendi. Mas a partir do 6º mês de residência, eles começam a dar um ou outro plantão, e o residente do 2º ano já pega plantão fixo fora, começa a trabalhar, porque ele já entra, já sabe, já se acostuma com o ambiente, já tem os colegas que vão se ajudando ali. Então eles conseguem, a gente permite, não só a gente permite, como isso é permitido pela Comissão Nacional, deles trabalharem fora da residência. Isso aí é permitido. Então, todos os residentes aqui têm bolsa? Como que é? Porque tem residência que não tem bolsa. A residência médica tem bolsa. A residência médica credenciada pelo Ministério tem bolsa. O que não tem bolsa são os estágios. Tá? O estágio pode até, um local que queira oferecer um estágio remunerado, ótimo, mas as residências médicas do MEC têm bolsa. Entendi. Se eu não me engano, a bolsa é 3 mil e poucos reais, tem auxílio moradia, eu acho que é auxílio alimentação, não lembro se tem. Então, legal falar sobre isso, que a gente acha que só é o valor da bolsa, então tem a bolsa, o auxílio moradia, auxílio... Sim, é pouco. Eu não lembro o valor exato para te passar, não lembro direito, mas tem esse auxílio, sim. Mas a maioria acaba dando um plantãozinho fora para complementar a renda. São José então você consegue mal ou bem com o dinheiro da bolsa. Agora, o grande centro, São Paulo, complica, né? Acho que principalmente ali no bairro do HM ainda dá para você pegar um aluguel Sim. Dá. razoavelmente. A maioria mora ali. A maioria dos residentes moram no entorno do hospital, porque às vezes sai muito tarde de casa, chega muito cedo, então prefere morar ali perto mesmo. Legal. Morar no Aquários aí fica um pouquinho apertado. É só quando chega no 2º ano, daí eles mudam para Aquário. Vão pro 3º, daí vão lá perto do Mr. Mu ali, eles vão morar lá. Ele começa a viver um pouco mais fora do hospital, né? E qual, em relação à especialidade em si, não só a residência aqui, mas a sua vivência, qual é o maior desafio que você, como cirurgião, teve assim? Ó, Ou tem, né?
Não, o desafio do cirurgião é o tempo todo. É, a cirurgia ela é muito envolvente, tá? Ela te absorve demais. Então, um desafio muito grande de quem escolhe a especialidade cirúrgica, eu estou falando da cirurgia porque eu sou cirurgião, tá? Sim. É você saber equilibrar um pouco a sua parte profissional com a parte familiar. Porque a profissão te consome muito, muito. Se você deixar levar, a profissão te engole. Uhum. Então, um desafio é você saber equilibrar isso daí. Eu entendo que no começo da profissão, quando você está começando, terminou sua residência, nesses primeiros anos, você precisa ganhar corpo como cirurgião. Então, é difícil você querer uma qualidade de vida nesse momento. Não que você não possa viajar, tirar suas férias, sair com a tua família, pode. Mas é um período que você precisa trabalhar um pouco mais, trabalhar muito, operar muito, para ganhar experiência, ganhar tranquilidade, saber atender melhor o paciente, né? Então, para você atender bem, você tem que ter muito contato com aquilo. Então, não tem como você fugir disso. Faz sentido. Mas depois de um tempo, é saber conciliar. Então, hoje eu tenho 20 anos de cirurgia e com 20 anos de cirurgia sou chefe de serviço. Às vezes eu estou almoçando em casa no domingo, me liga, tem que sair de casa domingo na hora do almoço, no dia do aniversário. Se eu tiver de sobreaviso no Natal, no Novo, vai ser no Natal, no Novo. Então, se falta gente no plantão, eventualmente, como eu sou o chefe, eu tenho que ir, cobrir. Às vezes a pessoa tem uma cirurgia mais complicada e precisa de ajuda, eu que vou ajudar. Então, assim, é isso que é um desafio ainda na carreira cirúrgica, se você conciliar isso aí. Então, você faz muita coisa, né? Porque você é professor na Faço. faculdade, você é Faço. chefe de cirurgia, que aí o chefe de cirurgia é o diretor da residência. É assim, a residência chama supervisor do programa. Eu sou supervisor do programa de cirurgia e sou coordenador da cirurgia geral do hospital. Que aí são 2 cargos, então. Cargo no nome. Eu tenho uma carga horária, porque eu trabalho lá, né? Eu sou concursado da Prefeitura Municipal de São José como cirurgião e sou contratado do hospital também. Daí, dentro desse vínculo meu, eu faço essas funções de coordenar o serviço, coordenar a residência médica, fazer algumas cirurgias de maior porte, passar visita alguns dias, gerenciar o serviço. Então, a gente consegue conciliar isso nessa carga horária minha. Mas eu estou no hospital municipal todos os dias, todo dia. Não tem dia que eu não vou lá. Domingo a domingo. Às vezes eu não vou algum sábado ou um domingo, mas, por exemplo, os finais de semana, que são 3 finais de semana, 5 eu vou em 3. Entendi. 3 finais de semana eu vou para lá, passar visita. E eu fico em casa todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias de semana, Sobre a de vida. retaguarda. Porque se der um problema, é para mim que eles vão ligar. Entendeu? Caraca. Precisa de um entendimento grande também da família, né? Não Não, sim, sim. Tem que ter apoio também Eu familiar nesse tenho, sentido, né? vocês conhecem minha esposa é a Carol, é médica também, então ela entende bem isso daí. A mesma coisa, ela também coordena a pediatria, se liga para ela de madrugada ou eventualmente já tem que ir, ela vai, ponto final. Não tem Você como tem que fugir. entender, né? Uhum. Legal, Eu acho acho que que- consegue um balancear o outro, né? Sim. Legal. Legal. E eu não sabia, eu sabia que tinha essa possibilidade de você trabalhar para o hospital, de plantonista e tudo mais, mas eu não sabia que dava para você ser concursado também para. Não dá mais. Não, isso acabou, tá? Legal. Esse concurso meu de cirurgião foi o último concurso de cirurgião plantonista que teve na prefeitura de São José. Isso aí foi em 2005. Então faz 18 anos que esse concurso que eu fiz. Não tem mais, Entendi. tá? Entendi. Então eu sou o último dos moicanos. Entendi. Nossa, seria bom, né? Ser concursado. Não, hoje em assim. dia nem pro BS mais aqui tem. Tem alguns lugares que ainda tem concurso pro BS, aqui em São José não Não, mais. eu fui o último. De cirurgião Isso aí. para plantão, eu fui o último concurso. Entendi. Em 2005. Tem uma- vai. Não, é que você gosta mais da área cirúrgica, eu tô esperando então. mais pro seu hoje. Então, fez a residência, o senhor também tem os títulos, né, de bariátrica, de trauma. É assim, eu fiz cirurgia geral 3 anos de cirurgia geral e fui trabalhar. Fui operar, trabalhar no hospital municipal, abri meu consultório, fui trabalhar nos hospitais particulares da cidade. E depois de um tempo que você já tem experiência, porque a cirurgia geral, assim, sou cirurgião geral, né? Que você opera tudo. No trauma ou na urgência, você pode ter que operar tudo, mas a sua vida eletiva é basicamente o aparelho digestivo que você opera. Então você começa a operar vesícula, refluxo, não sei o que, operando essa parte aí de aparelho digestivo. Depois de 5 anos de exercício dessas cirurgias, você pode fazer a prova de título da sociedade
de aparelho digestivo. Uhum. Daí eu fiz a prova de título aparelho digestivo, já tinha a prova de título de cirurgia geral. Daí conforme você vai trabalhando mais tempo, vai fazendo bariátrica, por exemplo, você tem lá um número X de cirurgias, tem os cursos que você vai fazendo, daí você pode fazer também a prova de título em bariátrica. O trauma, você também precisa ter um tempo de formado, um tempo pós-residência para fazer a prova de trauma e comprovar que você trabalha num serviço que atende emergência e trauma. Então você vai fazendo as provas de título com o tempo de trabalho. A outra opção que você tem para fazer essas áreas que eu falei é fazer residências disso daí. Então você faz cirurgia geral, terminou a residência de cirurgia geral, vai fazer a cirurgia do trauma. Você pode fazer mais 2 anos de trauma e ganhar seu certificado. Você pode fazer mais 2 anos de aparelho digestivo e ganhar seu certificado. Entendi. Então depende muito de como é que você vai levar. Hoje a tendência é essa, tá? Uhum. A tendência é terminar a cirurgia geral e fazendo as especialidades mesmo. Fazer trauma, fazer aparelho digestivo, fazer as áreas que você quiser. É um estudo mais direcionado também, né? Se você fazer a subespecialidade do que você fazer a cirurgia, fazer os cursos mais por fora, assim, é mais fácil. Então você... Na realidade, hoje essa é a tendência mesmo, porque daí você... acaba sendo muito difícil você ganhar o volume de cirurgia que você precisa se você não fizer residência. Uhum. Né? Há 20 anos atrás era um pouco mais tranquilo, hoje é mais difícil fazer isso. Entendi. Faz sentido. Até pelo número de formados e tudo mais. Isso também. Apesar que tá uma dificuldade, porque você tem muito egresso da faculdade de medicina e está tendo uma tendência, por incrível que pareça, a diminuição de vagas de residência médica. Muitas áreas estão tendo. A gente perdeu vaga. A cirurgia geral no Hospital Municipal tinha 6 vagas. Perdeu uma vaga. O MEC cortou uma vaga. Nós tínhamos 2 vagas de residente de neurocirurgia, nós perdemos as 2 vagas. Sim, e tem outros serviços que estão perdendo vagas. Então você tem mais formandos e menos vagas de residência. Então são cada vez mais procuradas essas especialidades. Sim. Então, tá. Boa sorte pra gente daqui 2 anos. Não, né? a concorrência tá batendo. Verdade. Voltando um pouco na residência, que eu lembrei disso aqui agora, perdão até voltar, mas a gente sabe que quando a gente forma, a gente pode fazer alguns cursos como o ATLS, o ACLS, né? Algumas residências isso até pontua, né, na colocação. Pensando na de cirurgia, você acha que o ATLS ele influencia muito no conhecimento do R1? Ou você acha que trabalhando, dando plantão, pegando um pouco de trauma também, assim, isso supre um pouco? Você está falando dando plantão na cirurgia, na residência ou por fora? Por fora. Sem ser residente? sem Não, ser acho que se você não fizer... Por exemplo, você vai se formar e, a princípio, você não conseguiu uma vaga na residência médica. Uhum. Esses cursos de imersão, na minha opinião, deveriam ser obrigatórios para você começar a trabalhar numa urgência e emergência. Uhum. O ACLS, o ATLS, esses 2 cursos, todo médico que trabalha em emergência obrigatoriamente deveria ter. Uhum. Tá? O residente de cirurgia também. Eles obrigatoriamente têm que ter o curso do ATLS e deveriam ter o ACLS também. Todo médico tem que saber o ACLS. Uhum. Porque independente da sua especialidade, você vai ser ginecologista, pediatra, patologista, radiologista, se tiver um paciente com uma parada cardíaca na tua frente, você é médico, você vai ter que saber atender. Então, fazer parto e atender parada, todo médico tem que saber. Uhum. Então, na minha opinião, assim, isso deveria ser obrigatório. Não é, mas deveria. Mas tem alguns pronto atendimentos aqui em São José, em várias cidades, que estão exigindo isso do plantonista. Sim. Se ele não tiver o ACLS e o ATLS, ele não entra. Tá? Interessante. O ACLS vocês podem fazer antes de se formar. Sim. Tá? O ATLS precisa ser formado. Acho que tem duração de 2 anos. Tem que fazer as renovações. As renovações dos certificados. Perfeito, perfeito. Então, Mas até, tipo, você, assim, tem que ficar fazendo isso ou chega um ponto que você já... eu era instrutor do ATLS. Eu fui instrutor do ATLS muitos anos, tá? A gente deu o curso de ATLS, acho que uns 6, 7 anos. Depois a gente parou de dar curso. Então, para eu voltar a ser instrutor, eu tenho que fazer um novo curso, não sei o quê. Então, eu parei. Eu não sou instrutor de ATLS mais. Mas para eu renovar, eu precisava ficar dando curso o tempo todo. Mas eu optei por não fazer mais. Entendi. Então, eu sou instrutor de outros cursos de cirurgia hoje, mas não mais o ATLS. Para mim, que estou todos os dias na urgência, ficar fazendo o ATLS não muda muito, porque a gente respira isso o tempo inteiro. Mas as pessoas que não estão habituadas a atender, elas deveriam fazer as renovações. Tá? Entendi. Deveriam fazer a cada 2 anos, sim. Perfeito. E hoje o que você mais gosta de operar? O que eu mais gosto, Uhum. o que eu mais gosto de operar é trauma. Sem dúvida.
Fala pra você, eu faço um monte de plantão de trauma? Não faço, não. Não faço. Hoje eu faço as coordenações, se precisar da minha presença eu vou, ajudo a operar. Eu não fico fazendo um monte de plantão em loco mais, mas é o que eu mais gosto, sem dúvida, de operar e trauma de tórax ainda. Uhum. É o que eu mais gosto. Viu? Sem dúvida, isso é o que eu mais gosto de operar. Perfeito. E o HM é referência em trauma, né? Da região. Em São José é o único hospital. São José é o único, Uhum. tá? O Hospital Regional em São José, ele é referência para trauma de pacientes transferidos de algumas cidades menores, por exemplo, mas traumas neurocirúrgicos, ortopédicos, cidades de menor porte, que não tem condição de dar o atendimento, às vezes transfere para o regional. Mas aquele primeiro atendimento do trauma grave, 100% vem para o nosso hospital. Se porventura entrar em alguma outra unidade, é por engano. Foi por engano. Porque é para vir todos, os baleados, acidentados, é 100% hospital municipal. Então, se você pegar a estatística dos traumas cirúrgicos que vão ser operados, por exemplo, é a estatística nossa, é 100% são os nossos casos. Entendi. Caraca, isso é muito bom, porque aí dá pra pegar muita mão trabalhando lá, então. Legal. Hoje eu passei visita na enfermaria, eu acho que tinha 5 baleados internados. Caraca. De hoje. De hoje só. Não, internados hoje que eu passei Sim, sim, visita. sim. Caramba. É acidente. Nossa, mas tem muito movimento. Eu Não já adianta, acompanhei. né? A gente tá pegando aqui, desculpa, Não, pode falar. perdão. A Dutra, Carvalho Pinto, Tamoios, a de Monteiro Lobato, SP50. SP50. São essas aí que cortam a nossa região. E vem tudo pro municipal, não tem como. Vem tudo. E a gente tem que estar preparado para tudo. Atender múltiplas vítimas. A gente já teve acidentes aqui de capotamento de ônibus, por exemplo, que chegou 40 vítimas simultâneas para a gente. Então a gente tem que estar preparado para atender isso, acionar as equipes que estão em casa, acionar as equipes que estão no hospital, preparar o ambiente, avisar banco de sangue, centro cirúrgico. Então a gente já teve alguns casos de múltiplas vítimas de 40 atendimentos simultâneos de trauma. E aí como funciona? O SAMU vai, ele bate o telefone e fala, galera, tô chegando. Geralmente teve uma múltiplas vítimas, por exemplo, vamos supor, capotou um ônibus aí numa rodovia, né? Alguém vai avisar, então eles vão ligar para uma equipe, geralmente ou a polícia militar ou o corpo de bombeiros, que vai acionar o serviço pré-hospitalar, e nesse momento o hospital já é avisado que tem uma múltiplas vítimas. A gente fica sabendo muito rápido disso. Então eles dão mais ou menos uma impressão para a gente, eles vão fazer uma triagem local para saber quantas vítimas tem. Mas nesse meio tempo a gente aciona tudo. A gente já separa a sala de centro cirúrgico, já bloqueia a sala, avisa banco de sangue. Se por acaso tiver uma perspectiva de chegar a 30 pessoas, a gente tenta fazer uma logística de esvaziar aquele salão do pronto-socorro para deixar ele livre para atender os pacientes. A gente tem as pessoas que são acionadas, o chefe do serviço, os residentes que estão em casa, todos eles vão ser chamados aí para vir ajudar no atendimento. Daí a gente tem os ortopedistas, neurocirurgiões, cirurgião vascular, anestesistas, todos de plantão ali, que também vão ajudar no atendimento. Nossa, Entendi. Nossa, tem que ter uma equipe bem treinada, bem preparada para isso, né? Precisa. A gente está desenvolvendo, tentando fazer reaquecendo o nosso plano de múltiplas vítimas do hospital. Então, a gente vai, provavelmente agora no segundo semestre, a gente vai fazer um simulado de múltiplas vítimas na cidade, para treinamento, e no hospital municipal também, agora para o segundo semestre. Nossa, muito legal. Muito Treinar legal. evacuação de ambiente, acionamento das equipes, tudo isso. muito bom. Você falou então que lá no começo a gente falou que existem os plantonistas que são os chefes, né? Que vão trabalhar, que vão instruir os residentes. Como que é essa seleção? Qualquer um pode ir ou você, como chefe, você escolhe Não, quem assim, da plantão? o residente, nós temos um serviço organizado já. Então, o serviço de cirurgia está organizado, como de ortopedia, todos os outros. O residente ele é inserido nesse serviço previamente organizado, tá? Então, por exemplo, a gente já tem os plantonistas, tem os cirurgiões, tem os médicos que fazem ambulatórios, que passam visita. E os residentes vão ficar junto com essas pessoas, tá? Então, essas pessoas são preceptores desses residentes. E daí tem os que são mais contatos direto com eles, que seria eu, temos mais uns 2 ou 3 cirurgiões lá que têm um contato mais junto deles. Mas assim, exclusivo para o residente, uma pessoa que vai lá só para cuidar do residente. A gente não tem. A gente tem as duas coisas. O preceptor que está em serviço cuidando do residente. Entendi. Mas nas reuniões, por exemplo, nas reuniões teóricas, geralmente eu estou em todas, a 100% das reuniões, e comigo vão mais uns 2, 3 ou 4 preceptores acompanhar as reuniões.
Mas exclusivamente para os residentes a gente não tem. Exclusivo. Mas aí você já aprende por vivência, né? Você tá ali acompanhando e aí acaba aprendendo várias coisas, né? Não só a teoria, mas vivência, como você faz o procedimento, como é que você lida com as famílias, então O contato com as famílias, o residente acaba aprendendo com a gente nas visitas. Então, assim, como é que funciona? A gente tem um médico visitador dos pacientes internados. Esse geralmente é um médico com mais tempo no serviço. Que ensina o residente a ter um approach aí com as famílias, como é que você aborda a família. Então, esse aí geralmente é o médico não é o mais antigo, mas é o que está mais tempo no hospital. legal. E eu ouvi dizer que existe uma possibilidade, eu não sei se aplica aqui ao HM, você está na residência e você quer fazer um estágio em outro hospital. Existe essa possibilidade? Existe. Como que funciona? O nosso residente de cirurgia, ele tem no terceiro ano o estágio opcional fora. Então, ele pode escolher um local que ele queira fazer. Então, por exemplo, o residente quer fazer cirurgia oncológica. Então, ele vai e consegue um estágio no Hospital do Câncer de São Paulo. Então, ele tem o convênio, vai lá e fica um mês lá. Então, assim, ele pode fazer um estágio extra que seja de interesse dele e que a gente autorize. Então, assim, tem que ser um local de referência, não basta ser assim, vou acompanhar um cirurgião e tal, não pode. Então, tem que ser um serviço de referência na área que ele tem interesse. A gente libera uma vez, um mês para eles estarem fora. Nossa, muito legal. Tá. Vocês recebem bastante gente de fora também nesse esquema? A gente tem, de vez em quando recebemos. A gente tem um convênio com a Santa Casa de São José, que eles têm residência em cirurgia, então eles ficam no trauma com a gente. E de vez em quando vem alguns residentes, não é comum, mas vem residentes de fora ficar no trauma do nosso serviço. Legal. Às vezes vem um ou outro residente. Legal. Interessante. Desde o começo você já sabia que você queria cirurgia e tudo mais, mas existiu algum momento que você pensou em desistir, assim? Seja Não. na faculdade ou na residência? Não, nunca. Nunca pensei em desistir de cirurgia. Na residência, nenhum dia eu pensei em desistir. Nenhum dia. Sinceramente. Nossa, muito bom isso. Não é demagogia, não. Nunca pensei em desistir. Legal. Porque também, né, desistir, já pensou fazer medicina só pensando nisso. Chega nisso. Não, nunca pensei em desistir Legal. de cirurgia, nunca pensei em fazer outra especialidade. Nunca quis mudar. Nossa, Cirurgia está no meu sangue. Legal. Eu acho que seria interessante agora a gente falar um pouco de mercado de trabalho, porque a concepção que muitas pessoas têm é que cirurgião vive de plantão. Sim. E aí eu queria saber do senhor, com toda a vivência que você teve, se isso é um fato ou dá pra... Porque eu vejo no perfil mais antigo, da galera mais antiga, que eles até fazem consultório, mas eu acho que tem mais facilidade do que isso. Hoje, um cirurgião faz residência, faz subespecialidade. Como que é essa entrada no mercado de trabalho? Então, hoje com 3 anos de residência, né? Então o cirurgião acaba sendo melhor preparado para trabalhar no plantão. Então, assim, não é que ele vai viver de plantão, não vai viver de plantão, porque a maioria deles vão fazer uma subespecialidade. Então, eles vão fazer cirurgia plástica, urologia, vascular e assim por diante. No começo, eles vão dar plantão. Então, tem muito cirurgião vascular, mesmo cirurgião plástico, que chega recém-formado da residência e vai dar plantão com a gente, fica 2, 3 anos dando plantão e depois vai para a área dele de subespecialidade e acaba trabalhando aí na sua área e para de dar os plantões. Tem alguns cirurgiões que fazem os 3 anos e optam por ficar na cirurgia geral, não querem fazer subespecialidade. Tem essa possibilidade, ele pode fazer isso. Esses, a chance de fixar no plantão é muito maior. De não conseguir, de demorar muito tempo para entrar numa vida de consultório. A porta não é tão fácil aí para esse cirurgião. Então ele acaba tendo mais tempo, ficar dando plantão. Se você opta por fazer uma especialidade, uma sub, que é a cirurgia do trauma, por exemplo, daí é a opção que você fez. Daí assim, você vai dar plantão a vida toda, não tem como você fugir disso. Você pode ser chefe de serviço, ser visitador e assim por diante, mas você fez uma especialidade eminentemente que vive de plantão. Então não tem como você fugir muito disso. E hoje, então, como eu falei para você, eu sou chefe do serviço, então eu que faço as escalas de plantão. Cada dia está mais difícil a gente conseguir fechar as escalas. Porque a maioria dos egressos de cirurgia, diferente da época que eu fiz cirurgia, quando eu fiz cirurgia, eu dava plantão todo final de semana. Alguns anos fazendo isso. Hoje, não critico isso não, isso é uma opção de vida de cada um. Mas as pessoas, elas escolhem, elas vão fazer um plantão no final de semana, ou 2, outros 2 vão viajar, tem minha qualidade de vida. Ok, isso é uma opção de cada um, né? Mas eu vejo que no futuro, daqui a 20 anos, os velhos que vão ficar dando plantão de cirurgia.
porque os novos não vão querer mais dar plantão, né? Então, eu me vejo daqui a 10 anos voltando a dar plantão final de semana fixo. Para mim não tem problema, Mas não. gosta, né? Então, Para mim não quando tem gosta. problema. É que a gente faz plantão fora, faz plantão, faz sobreaviso em vários hospitais, aí tem que passar visita, eu tenho paciente internado, opero cirurgia eletiva, daí fazer plantão fixo no final de semana é um pouco mais difícil. Mas se precisar voltar da plantão, para mim não tem problema, não. Muito bom. E essa é uma percepção de que a nossa geração assim tá evitando dar plantão de final de semana, pegar plantão à noite, é uma percepção que não é só do senhor, tem outros médicos que já falaram isso sobre a dificuldade de conseguir encaixar gente para trabalhar. Então, assim, pra gente, é uma boa notícia, né? Que se precisar de trabalhar, vai ter trabalho agora. Sim. Mas eu sempre achei que na medicina, se precisar, você tem. Você precisa trabalhar. Você sabe que isso, enquanto o número de vagas de residência não aumentar, vai ser assim mesmo. Então, vai ter cada vez mais difícil. A partir do momento que tiver uma oferta maior de vagas de residência médica, com o número maior de egressos, isso aí, a tendência é diminuir também, porque você vai ter mais cirurgiões ou outras especialidades no mercado. Então, essas vagas de final de semana vão ser supridas, né? Mas hoje é um problema que a gente tem enfrentado, sim. O que antigamente era fácil de você cobrir escala de final de semana, 10, 15 anos atrás, hoje está bem difícil. Não é fácil, não. Dentro de escala de plantão, assim, pensando, óbvio que não dá para, assim, prever, mas tem algum dia da semana que é mais puxado em quantidade de pessoas chegando? O fim Tem. de semana é um desses dias? Sexta-feira, sem dúvida, sexta e sábado, são os dias que as coisas acontecem. É lógico que a urgência é imprevisível, então a urgência não traumática, o abdômen agudo obstrutivo, a úlcera perfurada, apendicite não tem dia, né? Então a pessoa não escolhe, mas assim, o trauma em si, no final de semana, a partir da sexta-feira, é mais comum. Tem a ver, será, com direção alcoolizada? Tem, opa, fácil. Isso aí, né? A maior os maiores índices nossos de acidentados são os motoqueiros. Os acidentes automobilísticos, muitos estão sob efeito de álcool. Muitos, muitos. E por que eu estou falando do motoqueiro? Né? O motoqueiro está dirigindo alcoolizado, mas excesso de velocidade, imprudência no dirigir da moto. Sim. Enfim, isso aí é muito, muito comum. E no final de semana isso vai lá para cima. Então, a violência mesmo, o trauma por violência, tiro, facada um pouco menos, a gente opera mais baleado. São mais na sexta e no sábado. Sem dúvida. Eu já acompanhei plantão na Liga de Trauma. Nossa, que loucura. Caí de sexta-feira. Teve um momento lá que já tava atendendo a gente pra caramba. Do nada, 8 pessoas chegaram assim, de casos diferentes. E aí tem que encher a sala. Isso aí, às vezes você tá lá pegando mosca na sala de trauma, puf, chega 1, 2, 3, 4, acabou, a madrugada inteira atendendo. Exato. Fora que você tiver que operar. Daí você vai operar, entra 2 traumas pra você operar. Daí quando você sai, tem mais uma meia dúzia pra ver. Então não para. Final de semana é terrível. Os cirurgiões trabalham muito final de semana. Uma coisa que eu via muito acidente com moto. E aí já criei uma barreira pra moto, assim, muito. Sempre. Toda vez que eu tô lá, tem pelo menos uns 4, 5 acidentes com moto e muita queda de idosos também, né? Muita queda de idosos. A queda do idoso é a maior mortalidade que a gente tem no trauma, é a queda do idoso. Então, se a gente pegar dos traumas que vão a óbito, a queda do idoso é a maior causa. Tá? É o paciente idoso que quebra o fêmur, por exemplo. O nosso resultado de cirurgia do fêmur é excelente. A ortopedia lá tem um serviço exemplar de abordagem do paciente com trauma de quadril. Exemplar, é referência nacional o nosso serviço de ortopedia para isso. Mas eles pegam, às vezes, pacientes de 95 anos, pacientes com um monte de comorbidade que cai, às vezes, por mais rápido que eles operem, tudo, o paciente não aguenta, não tem reserva fisiológica. Então, a mortalidade desses pacientes não é que ela é grande, em referência dentro do serviço de ortopedia, mas dentro dos pacientes de trauma que morrem, eles são os mais importantes. Sim, faz sentido. E às vezes é uma coisa que a gente menospreza, assim, como acadêmico de medicina, pô, queda de idoso e tal, mas é interessante saber disso. É muito, muito. E É bom se vocês puderem chamar a doutora Laísa aqui no podcast, que é chefe do serviço de ortopedia, ela vai agregar muito, ela vai falar bem sobre isso. O serviço de ortopedia nosso é referência, viu? Nossa, muito legal. Excelente o serviço, top o serviço. Deixa o contato aí que eu mando mensagem Fazer pra essa ela, de conexão aí. verdade. Muito legal. Vocês vão ver, durona ela, durona. Acho que na Ortop tem esse perfil, né? O pessoal fala, né? Que o pessoal mais durão, assim, né? Mas
Legal, legal. Vamos trazer ela sim. Se ela aceitar, obviamente. Eu acho que outra percepção que eu tenho assim em relação à medicina e tudo mais é como as pessoas menosprezam beber e dirigir. É, e eu até vejo isso com os meus amigos, meus colegas assim, que ainda é uma cultura das pessoas beberem e dirigirem porque elas não reconhecem quão negligente e perigoso é essa situação, né? Eu tenho colega, tenho alguns amigos que estudam na Faculdade de Medicina de Jundiaí, e lá tiveram 2 casos significativos de alunos, assim, sofrendo acidente com, com motoristas alcoolizados, assim. Inclusive, esse semestre teve um óbito na sala da minha amiga, e eu fui lá esse final de semana e eu fiquei pensando, bem pensativo, assim, porque a gente mesmo, a nossa cultura aqui de São José é bem negligente em relação a isso, sabe? Tipo, eu vejo muito jovens bebendo e dirigindo, e até gente da nossa faculdade fazendo isso, e eu acho que é válido a gente falar sobre isso, até Sim. porque uma grande causa de morte, né? É. O álcool no volante são várias coisas que acontecem. É a pessoa se matar, né? Uhum. E matar outras pessoas. Então a gente tem casos de motoristas alcoolizados que atropelam pessoas na calçada. Não é tão incomum isso acontecer. A gente, se eu não estou enganado, a gente teve um motorista nosso de ambulância que estava indo trabalhar e um motorista etilizado atropelou ele, ele perdeu a perna, teve a perna amputada. Então isso é um problema enorme. Não combina. E a pessoa não tem a noção de que ela não está apta a dirigir quando ela está alcoolizada. Ela acha que ela está de boa. E ela acaba com famílias quando isso acontece. Ela pode acabar com uma família inteira. Sim. Ela acaba com ela e pode acabar com outras pessoas. Não tem nada a ver com a bebida dela. Então, realmente, você tem razão. A pessoa é negligenciado isso aí. Sim. É um recado pra galera da nossa faculdade, tá ligado? Parar de fazer isso. Tá na cultura muito, você falou, daqui de São José. Eu acho que é na cultura em qualquer cidade que tenha universidade. É verdade. Eu morei em Campinas, né? Eu fiz outra faculdade antes, fiz direito lá. 5 anos morando em Campinas, mais especificamente em Barão Geraldo, que é onde tem a Sim. Unicamp. Pertinho da Unicamp. Sim, sim. Então, assim, é comum de fim de semana você vê. Então, não é especificamente daqui. Acho que qualquer centro com E a pessoa, universidade. assim, e vamos pensar, se a pessoa não causar acidente nenhum e por acaso ela for pega alcoolizada, ela vai presa. Sim. Né? É crime dirigir sob efeito de álcool, Uhum. né? Mas Enfim. isso às vezes não acontece, não é nem pego, não tem acidente, É, aí o exatamente. cara vai pegando confiança, não dá nada, não dá nada, até o dia que dá, né? Sim. Que é o dia que matou alguém. E o E dia mata, que dá, gente. Isso aí geralmente. acontece com frequência, não é lenda, não. Acontece. Isso é o dia a dia. A pessoa utilizada causar danos a ela e às outras pessoas, tá? É terrível isso. Isso entra, assim, de uma forma de. Assim, pensando mais em saúde pública, Sim. isso entra num cálculo, pensando, tem que fazer conscientização, tem que fazer ação assim, isso vem do próprio hospital ou não? O que acontece é o seguinte: quando você atende uma pessoa e ela está etilizada, por exemplo, para você, por exemplo, colocar num prontuário que ela está etilizada, você precisa dosar o álcool dela no sangue, ou, por exemplo, fazer lá o teste do etilômetro lá, e falar assim, não, ela realmente está sob efeito de álcool. Se por acaso você coloca no prontuário que a pessoa está sob efeito de álcool, não tem como comprovar nenhum teste, isso aí não tem validade. Inclusive, você pode se ferrar com isso daí. Então, você precisa comprovar realmente que ela está sob efeito de álcool. O hospital, assim, a gente não tem uma campanha própria do hospital para conscientização em termos do álcool, mas isso daí é a Secretaria de Saúde, com certeza, Secretaria de Transporte, principalmente a Secretaria de Mobilidade Urbana. Isso aí cai muito sobre a mobilidade urbana, a parte de conscientização no volante. Tá? Perfeito. A nossa parte tem que fazer, né? Sim. Essa é o que cabe a gente. Sim, sim. E individualmente também optar por não beber ou dirigir. Mas isso daí já é uma bandeira aí da Secretaria de Mobilidade Urbana de São José, né? Com certeza. Acho que comparado com outros centros urbanos, assim, São José ainda tá na frente, né? Mas eu acho que é válido sempre a gente falar sobre isso. Reforçar, sim. né? Então, se tem algumas campanhas aí que a gente pode trabalhar da queda do idoso, eu acho que não só acho, tenho certeza que seria a campanha de prevenção domiciliar do idoso, de tapete, segurança na deambulação, banheiro, enfim, isso daí é muito importante para diminuir mortalidade. Isso é um tipo de prevenção. A outra é estimular a atividade física
no idoso, mas não tão idoso. Já começar com 50, 60 anos para diminuir a sarcopenia, porque o idoso cai porque ele não tem músculo para se segurar, para se equilibrar. Por isso que ele cai. Então, o ideal é que você diminua a queda fortalecendo a musculatura do idoso. Então, a gente consegue trabalhar na prevenção do idoso. O motoqueiro é outra também. A orientação dos motoqueiros, dos motociclistas de aplicativo, a dirigir de maneira consciente, porque eles não dirigem de maneira consciente. Tá? Excesso de velocidade, cortando onde não pode, e acaba dando todos esses problemas. E o outro é a direção com álcool. Também é outra maneira da gente fazer a prevenção. Tá? Esses são os 3 maiores, acho que, Ah, carro-chefes do hospital. Sim, a moto, a queda no idoso e o volante aí no paciente utilizado. É bom, assim, eu até penso assim, graças a Deus a parte de violência externa, arma de É fogo e menos. tudo mais, É não menos. é tão Não, grande. o acidente por transporte e a queda do idoso são os carros-chefes. A violência urbana mesmo, de ferimento por arma branca ou de fogo, é menos. É bom, reflete a qualidade da cidade sim. também. Não que não tenha, tem, Não, mas não se impossível. compara aos outros. Porque não é só cirurgia geral, ortopedia, neurocirurgia que opera trauma também, né? Sim. E quem opera mais trauma é a ortopedia, não é nem a cirurgia geral. Certo. E Acho, pode falar. Acho que seria legal a gente entrar no quesito remuneração, porque é uma coisa que a galera tem muita dúvida, né? Sobre, não necessariamente sobre o salário de um cirurgião, mas em relação a volume de trabalho para o nível de qualidade de vida ok, assim. Sim. Quais são suas percepções sobre isso, sendo o chefe, assim? Na realidade, a qualidade de vida em termos financeiros que você vai ter não depende tanto do quanto você ganha, mas do tanto que você gasta, né? Então, se você ganhar 50 mil e gastar 51, você vai estar devendo. Se você ganhar 20 e guardar 10, você vai estar de boa. Então, depende muito do quanto você gasta. Mas você, assim, se você vai ser cirurgião geral, por exemplo, fez os seus 3 anos e vai trabalhar e quer ganhar um salário que te dê uma certa segurança. Você vai ter que trabalhar aí umas 70 horas por semana, mais ou menos. É uma carga horária puxada. Então, assim, você pode fazer 2 plantões de 24 horas por semana, com mais um de 12, se você quiser fazer plantão. Mas você tem outras opções, pode fazer os plantões. O plantão você não vai ter como escapar muito. Mas você pode fazer o ambulatório, cirurgia eletiva, passar visita em algum hospital. Trabalho não vai faltar e, assim, a remuneração não vai ser uma remuneração ruim. Falar assim, o cara vai ganhar pouco pra caramba, vai ficar passando fome. Não, isso não existe ainda. Não sei daqui a uns anos como é que vai ser. Mas hoje você consegue ter uma remuneração relativamente adequada ainda. Tá? Não tem como ganhar muito e trabalhar pouco. Isso não existe. Você vai ter serviço, não falta serviço. Isso eu garanto, não falta ainda para o cirurgião. Consegue ganhar. Se você for comparar com outras atividades, talvez ganhe um pouco mais. Mas tem que trabalhar bastante, não tem jeito. E no quesito subespecialidade, assim, você vê uma diferença significativa de possibilidade de ganhar dinheiro mais do que um cirurgião geral? O que acontece é assim, se você vai fazer uma subespecialidade, para você ganhar dinheiro com a sua especialidade, você vai ter que depender do seu consultório. Então, por exemplo, o plantão de cirurgia vascular, plantão de urologia, acaba sendo semelhante os ganhos em termos de valor de hora. Então, vai depender muito do seu consultório particular. Daí vai depender de você credenciar os convênios, você vai ter que montar uma clientela, então isso demanda muito tempo. Então, você não vai começar a ganhar dinheiro, mesmo numa subespecialidade, do dia para a noite. Isso aí demanda muito tempo. Assim, não vou atender convênio, só vou atender particular. Isso daí, no começo da sua carreira, isso aí é ilusório. Você não vai viver nunca só de consulta particular no começo. Você vai ter que atender convênio, médico. Para você, uma hora só fazer consulta particular, você vai ter que ter muito tempo de experiência, ser conhecido no seu ambiente. Tem que ser muito competente no que você faz para poder fazer isso. Mas a subespecialidade tem isso. A pessoa, para ter uma remuneração muito boa, ela vai depender do consultório. E até ela conseguir deslanchar no consultório demanda bastante tempo. Não é do dia para a noite, demora bastante. Entendi. Tá? A gente teve alguns GOs aqui, né, que falando sobre o mercado de trabalho, e um dos procedimentos principais deles é parto, né? Tá. E eles falaram que o convênio paga muito pouco para parto. E eu queria saber em relação à cirurgia, como que é? Mesma coisa, é igual a eles. A reclamação deles e a nossa é a mesma. Paga pouco também. É muito pouco que paga. Eu não sei quanto que está pagando um parto hoje. Depende da cirurgia também. Só que assim, o parto para o ginecologista obstetra é igual, por exemplo, a vesícula para a gente. Vamos falar assim, tentar comparar, falando em termos de valores aí. É pouco do mesmo jeito. É a mesma coisa.
Quando você faz uma cirurgia de maior porte, você ganha mais, mas a cirurgia de maior porte também dura muito mais tempo, o paciente fica internado muito mais tempo. Então, assim, ó, o que eu tento orientar quem está na dúvida de escolher uma especialidade, nunca seguir pelo que ela pode ganhar. Elas tenta escolher uma especialidade pela aptidão que ela acha que ela tem e porque ela gosta. O dinheiro, isso que eu estou falando não é retórica, nada disso, mas o dinheiro ele é consequência do seu trabalho e você tem que gostar do seu trabalho. Não tem jeito, cara. Se você faz um trabalho que para você é um drama e todo dia acordar de manhã para fazer o seu trabalho, você não vai ter sucesso, você não vai tratar seu paciente bem, você não vai ser um profissional, você não vai ter vontade de se aperfeiçoar. E o dinheiro acaba sendo uma consequência do seu empenho, da sua satisfação de trabalhar. Isso é muito bom. Eu sou bem satisfeito com a minha profissão, tanto com o quanto eu ganho, quanto com o que eu faço. Tá? Eu ganho uma fortuna? Lógico que não, mas eu estou satisfeito com o quanto eu ganho. Não falo assim, podia ganhar mais. Podia, todo mundo quer ganhar um pouco mais. Mas eu também acho que depende do quanto eu gasto. Faz sentido. E também tem o prazer na profissão, né? Então, Nossa, isso sem também dúvida, conta muito, sem né? dúvida. Tem uma cirurgiã antiga brasileira, na realidade é a maior referência da cirurgia nacional, uma das maiores do mundo, das mulheres cirurgiãs, que é a doutora Angelita Gama. Não sei se vocês já ouviram falar da doutora Ela Angelita. já foi na nossa faculdade, eu acho. A doutora Angelita é uma lenda viva da medicina. A doutora Angelita, ela fala, isso aí é uma frase dela, que o dia que um convênio descobrir o quanto que o cirurgião gosta de operar, ele vai começar a cobrar ingresso para a gente operar. É verdade. Vai começar a cobrar da gente para a gente operar. Eu opero de graça. Estou falando a verdade. Se eu gostar da cirurgia, eu vou lá e opero de graça. Para mim, nem ligo muito para isso. Sendo sincero para vocês. É óbvio que eu tenho as minhas despesas, né? Eu não vou trabalhar de graça para tudo. Sim, Mas assim, para mim não importa muito isso. E hoje você faz algum particular? Muito pouco. Muito pouco. Faço particular? Faço, mas é muito pouco. 99% do que eu faço na minha vida particular é convênio. Entendi, legal. Então o senhor tem consultório mesmo? Tem. Então você consegue dar conta Dou. disso tudo. Mas eu tenho pouco consultório, viu? Bem pouco. Bem pouco. A maior parte do meu trabalho, 80%, é hospitalar. Cara, Hospitalar. eu imagino que demanda de uma organização gigantesca, né? Pra você conseguir lidar com tudo isso, lidar com consultório, família. Caraca. Entendi. Mas assim, é dia de chegar em casa 9, 9h30. Por isso tem a banca o que faz, né? Geralmente eu opero no final da tarde. Então, geralmente eu opero 6 da tarde. Geralmente eu faço 2 cirurgias por dia, na média aí. Então, eu marco geralmente 6 horas da tarde, as minhas cirurgias eletivas e a urgência, quando tem, eu vou fazer. Entendi, legal. Muito bom. E assim, de uma maneira geral, você tem algum recado para os alunos que gostariam de seguir na área de cirurgia? Você tem alguma dica, assim, para a galera da faculdade mesmo? Eu acho que assim, tem que aproveitar, quem tá na dúvida que se quer ou não, aproveitar o internato para ver como que é dentro do hospital a vida do residente, principalmente. Ter noção que aquela vida ali é aquilo mesmo, não vai ser só uma fase, depois vai durar um pouco mais do que só a fase da residência. O primeiro ano de residência é o pior, mas depois que você termina a residência é uma fase puxada também. Ver os casos que a gente vê. O que, por exemplo, no hospital municipal, o que o interno vai ver ali é o nosso dia a dia. Se ele gostar daquilo, ótimo. Se ver que não é aquilo, não faça, porque o paciente precisa ter alguém que queira tratar dele, né? Então você tem que olhar aquilo e ver, não, eu quero fazer isso para mim. Faz sentido. Uma percepção que eu tive, assim, eu fiz um estágio de cirurgia plástica, e aí eu fiz lá no Hospital de Barreto, sabe? Sim. Só que aí eu fiz liga aqui também, a liga de trauma no nosso hospital. Existe uma diferença gigantesca de um hospital que opera só casos eletivos e o hospital do caso de trauma, né? Sim. Só que a dúvida que eu fico lá só pode ser... Não tem cirurgia geral lá, você só faz a subespecialidade. Existe algum centro que é mais essa lógica de cirurgia geral eletiva ou não? Todas as residências são direcionadas para o trauma, assim? Não, tem sim. Tem hospitais que tem cirurgia geral e não tem trauma. Não tem nada de trauma. Vou dar um exemplo para vocês. Você é de Campinas, você falou que estudou lá? Eu estudei lá. Lá tem o centro médico. Sim. Centro médico. Tem residência de cirurgia geral no centro médico. Mas o centro médico é um hospital particular. Sim. Lá não tem trauma. Então, os residentes, para fazer a urgência e emergência traumática, precisam fazer estágio fora.
né? Então tem residências médicas que o local não tem trauma, que é basicamente cirurgia eletiva, que é o caso desse hospital, por exemplo. Uhum. Então existe a Beneficência Portuguesa em São Paulo, também tem cirurgia geral, acho que está estágio, mas tem gente que faz lá não tem trauma. Então tem que sair para aprender trauma. Mas aí também é outra pegada, né? O cirurgião que É outra formado pegada. no trauma. Outra pegada. Então, por exemplo, o cirurgião que quer fazer, por exemplo, que quer ser cirurgião bariátrico, tem cara que entra na residência e já quer fazer isso. Então ele vai para um lugar desse, vai fazer sua eletiva, vai ficar lá até sair pronto para o mercado. Uhum. Só que, por exemplo, ele vai ser moldado para isso. Então, se você solta um cirurgião desse num ambiente que nem o nosso, por exemplo, ele vai dançar, né? Como acontece, tem cirurgiões que vêm trabalhar com a gente que não tem pegada naquilo ali. Uhum. Então você tem que dar um apoio, você tem que estar presente, às vezes você vai lá ajudar, você vai operar um caso mais complexo. Então, o cirurgião que faz esses locais puramente eletivos, que não tem a vivência com a emergência, eles podem ter muita dificuldade numa hora que eles precisem trabalhar num serviço de emergência que tem muito trauma. E a chance é grande, né? De você sair da residência e precisar dar plantão num lugar que Sim, precisa de uma sim. demanda. É óbvio que a maioria das urgências não são as complexas, a maioria é apendicite, vesícula, enfim, mas às vezes você pega um caso, às vezes não. Todo dia na vila você pega um caso complexo para você operar. Uhum. Então tem que ter um cirurgião com uma vivência maior. Ali no nosso hospital a gente tem, praticamente todo dia tem um cirurgião mais sênior no plantão. Uhum. Quase todos os dias. É raro um dia que não tem, que tenha só cirurgiões mais jovens, mas daí a gente dá um apoio maior ali, se precisar. Dá uma segurança melhor, né? Sim, Então, sim. Eu acho que, então, pelo que eu entendi, se você já tem certeza da sua subespecialidade, já tem não é uma subespecialidade com tantas complicações assim, é até válido fazer nesses centros fechados, mas se você não tem ainda, e se você quer ter mais mão com emergência, é melhor fazer num... Sim, a minha opinião é essa. Assim, eu acho que todo cirurgião deveria fazer os 3 anos e sair preparado para atender bem tudo, principalmente essa parte de urgência, porque é difícil o cara que não vai fazer o plantão. Então ele deveria ter uma formação global muito bem feita, tanto na urgência quanto na eletiva. Mas às vezes ele vai para um local desse porque ele já sabe mais ou menos a linha que ele vai seguir, mas é importante saber que ele vai ficar deficitário em alguma área. Tá? Faz sentido. Isso é fato. Faz sentido. Falando em ficar deficitário em alguma área, você percebe alguma diferença dos R1s, do jeito que eles são formados na faculdade? Você acha que, ultimamente para cá, tem tido uma queda na qualidade ou algo do tipo? Então, você está falando da qualidade do residente que chega? Isso. O que, em tese, é egresso realmente da faculdade, R1, sem muita experiência. Então, quando eu terminei a faculdade de medicina, eu fiz medicina numa universidade federal, para vocês terem uma ideia. Uma universidade concorrida, boa faculdade, bem conceituada. Eu nunca tinha drenado um tórax na faculdade de medicina, nunca tinha passado nenhum acesso central, nunca tinha operado um apêndice, nada disso. Então, assim, eu não vejo muita diferença. Quando eu formei há 20 anos atrás, eu formei faz mais de 20 anos, 23 anos, para um menino que se forma agora. A diferença é muito pequena. Nossa, era muito melhor. Era nada, era tudo igual, todo mundo sabia pouco. É verdade, não tem diferença. Assim, antigamente era muito melhor, era nada, tinha muito menos conhecimento, muito menos coisa para aprender, era mais fácil, há 50 anos atrás, por exemplo. Então não tem tanto. A residência é o que vai te moldar, que vai te ensinar. Então o ideal é que você faça uma residência onde o seu chefe, o seu preceptor, não só seja tecnicamente uma pessoa boa, mas te dê um exemplo de conduta, também isso é muito importante. Saber a conduta frente aos pacientes, como é que lida com família, a empatia, tudo isso é importante. Você não aprende só a operar também. Operar é o mais importante, não tenho dúvida. Mas como trabalhar com família, como lidar com os colegas de trabalho, sabe? Aprender a ser humilde, isso é muito importante. Lidar com as equipes que trabalham junto com a gente ao nosso redor. É muito bom saber. Ser companheiro ali, viu? É que a gente ouve muito, né? Fala assim, porque a qualidade do ensino tá caindo, tá abrindo muita faculdade, o pessoal sai mal formado, sai isso. Então acho que é legal ter essa visão de quem realmente tem o contato com o pessoal. Óbvio que quem passa na residência teve o tempo de estudo, se dedicou, fez, sei lá, o cursinho, mas enfim, se dedicou, busca, né, sempre se aperfeiçoar, mas é bom ter A faculdade de medicina, ela é uma faculdade difícil, eu não tenho dúvida, eu dou aula na faculdade de medicina. É uma faculdade difícil. Então, assim, se você for para a melhor faculdade do Brasil de medicina, vamos falar assim, a USP, por exemplo. Você acha que de 100 alunos lá, os 100 são tops? Não, tem uns cabeças de bagre que não quer saber com nada também. Todo lugar tem. Então, você pega na Humanitas, por exemplo, que é onde a gente tem o contato,
Você tem os alunos ótimos? Tem alunos ótimos, que vão passar com o pé tranquilo na residência médica, vão ser ótimos médicos. Então, a faculdade, o conteúdo é dado na faculdade. Então, quem quer aprender, vai ser ótimo. Não vai ser um excelente médico, não é isso, não. Mas vai ser preparado para uma prova de residência. E o foco é esse, é a prova de residência. Beleza. Acho que a parte mais assim, de entrevista a gente acabou passando aqui bem. Eu gosto de ouvir história. Tem alguma coisa assim, algum caso de cirurgia que marcou, que foi meio sofrido, digamos assim, que foi ou muito bacana? Tem algo que marcou assim vocês? Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não foi nenhum caso muito complexo, Uhum. mas é mais ou menos uma postura que eu tento deixar para os nossos residentes. Tinha um colega nosso, um ótimo cirurgião, amigo meu, nem trabalha mais, aposentou. Então ele falava assim que a gente tinha que chegar para a família e falar assim, olha, quando você for conversar com uma família e for falar sobre um caso que vai ser operado, pinta o pior dos cenários. Porque se der algum problema, você já conversou com a família. Uhum. Né? Perfeito. Daí um dia, eu tinha terminado minha residência há pouco tempo, daí tinha uma mãe, o filho dela devia ter uns 12 anos, não lembro a idade, faz muito tempo isso. Ele sofreu um acidente, teve uma lesão de baço, tá? Ia ser operado. Daí ela chegou para mim e falou assim, doutor, meu filho vai morrer? Tem chance dele morrer? Porque eu perdi um outro filho faz 1 ano e eu só tenho ele agora. Daí eu falei para ela, lógico que seu filho não vai morrer. Seu filho vai sair vivo e daqui a 4 dias ele está na tua casa. Você fica tranquila. Então é isso que a gente tenta passar para o residente. Você dê esperança para o seu familiar, para o familiar do paciente. Você não tenta pintar o quadro do pior cenário. Seja franco, mas dê esperança. A nossa função é dar esperança. Nossa função não é dar desesperança para os pacientes. Então, é só isso que eu queria falar para você. Não é uma história muito... Não, mas tem o seu um caso, valor. mas é o que a gente tenta. Então, a gente, como profissionais da saúde, a gente tem que dar esperança para as famílias e para os pacientes. Nunca trazer o pior dos cenários, trazer o melhor dos cenários. Sendo Perfeito. franco com eles. Perfeito. É legal esse ponto de vista. Sim. Porque assim, do mesmo... Faz sentido o que ele falou, se Sim. preparar para o pior, Sim. mas realmente, às vezes você joga a pessoa Sim. lá embaixo, né? E o negócio que não Você imagina, você chegar para a mãe dela, para a mãe de um menino que acabou de perder um irmão, só tem mais um filho, não, seu filho tem 90% de chance de morrer. Vai ser as piores 2 horas da vida completa dela, as 2 horas ali. Ela vai reviver todo o trauma anterior. Sim. Às vezes E o tem fato necessidade. de você falar que o filho vai voltar, não quer dizer que ela vai ficar tranquila, não. Mas ela vai rezar da mesma maneira, vai pedir a Deus que ajude o filho dela, mas ela vai estar mais tranquila, pelo menos. Você vai dar um pouco de tranquilidade para ela. E se por acaso acontecer o pior, você vai lá e vai conversar com a família da mesma maneira. Isso aí não quer dizer que se você falar o melhor e acontecer o pior, você fez alguma coisa de errado. Não, de forma alguma. Né? E nisso, assim, como que é lidar com as situações que dá errado? É difícil. A gente tenta não dar errado, né? A gente tem, na vida nossa de médico, você tem algumas coisas. A gente tem que curar de vez em quando, né? Dar uma melhora. Você pode curar, você pode dar uma qualidade de vida melhor ou aliviar um mínimo o sofrimento da pessoa. Então, às vezes, aliviar o sofrimento é o que você acha que vai dar errado, mas pelo menos tentar aliviar o sofrimento. Errado completamente, sem nenhum benefício, a gente procura que nunca aconteça. Se acontecer, você vai ter que achar uma solução na hora para resolver. Perfeito, Né? perfeito. Muito bom. Você tem alguma dúvida? Não, eu gostei dessa história do final. Gostei. Me fez mudar um pouco da visão, assim como me fez mudar um pouco da visão da cirurgia também, que eu era extremamente fechado. Eu tava pensando como que eu ia fugir da cirurgia no internato, agora eu já não vou fazer mais. Não, pode nada, vai gostar, cirurgia é bom. Não vou mais fugir não, vou tentar. Cirurgia é bom. Acho que também mudou minha percepção em relação aqui, né? Porque eu quero fazer cirurgia e às vezes só porque não é um centro como a USP ou a Unifesp, a gente tem um pouco de preconceito, mas que bom saber que dá pra você sair um bom cirurgião. Mas você falou da Unifesp, por exemplo. O nosso residente opera 10 vezes mais que o residente da Unifesp. Só pra você ter uma ideia. Eu já ouvi falar isso, um cara e mais que o da USP também, não tenho dúvida disso. Eles falam que centros menores para cirurgia é melhor porque tem menos concorrência para você operar e quando tem volume, você pega a mão muito mais fácil. É óbvio que eu vou falar para você, a nossa residência é melhor que a da USP, é óbvio que não. Eu não sou tão assim, cego. É óbvio que se você passar na USP em cirurgia, vai para a USP, é óbvio, o melhor serviço do Brasil, pô.
Mas assim, a gente tem algumas vantagens também. A gente tem menos residentes, tem mais cirurgias proporcionais ao residente, então você vai ter algum benefício. Mas é lógico, você passar na USP, vai para a USP. Com certeza. Mas é bom saber que tem uma possibilidade, porque obviamente a residência da USP é super difícil. Pelo menos para cirurgia geral, talvez fazer num centro como São José e a subespecialidade A gente lutar teve pra- vários residentes nossos de cirurgia que foram para a USP fazer subespecialidade lá. Uhum. Então, assim, a básica você fazer aqui é só você estudar e partir para um serviço grande, depois fazer sua sub. Uhum. Faz a sua base no lugar que você opere bastante, tem uma boa base. E depois vai fazer sua vascular, urologia, plástica em um lugar maior, Nossa, muito bom. né? Muito Perfeito. bom. Várias dicas, vários novos aprendizados hoje. Eu acho que vai servir muito para quem tá cogitando cirurgia e cogitando fazer aqui. Sim. Perfeito. Mais algum recado, alguma coisa, doutor? O Não, microfone falar é seu. para quem, para quem assistir, que a gente está à disposição lá no Hospital Municipal. Espero que quem vá passar no internato com a gente vá, aproveite bastante. Fique lá, rato de hospital, para aprender a gostar daquilo ali. Saber quem está fazendo medicina, que gostar de pessoas é o principal. Às vezes quem está na dúvida qual profissão escolher, fala assim, eu quero fazer medicina, mas eu não gosto de biologia. Eu fiquei em recuperação em biologia a vida inteira, odiava biologia, mas o básico é gostar de gente, a gente tem que gostar de gente, cara. Se você não gosta de gente, você não vai ser bom médico. Você tem que gostar de pessoa. Gostou de pessoa, você já está com meio caminho andado. Nossa, muito bom. Perfeito. Então é isso. Muito bom. Maravilha. E é isso, eu acho que agora eu vou ter que me dedicar mais ainda no internato, porque eu gostei também desse papo aqui, eu gostei de Que imaginar bom. as coisas. Bom. Doutor, muitíssimo obrigado por ter topado o convite, eu sei que a sua agenda é difícil, você abriu aqui um espaço pra gente, então a gente é extremamente grato por isso, muito obrigado, tenho certeza que ajudou muita gente, foi um papo extremamente interessante. Que bom, agradeço vocês aí. A gente está disponível aí para quando vocês precisarem. Outro Com certeza. bate-papo. Maravilha, Muito obrigado, perfeito. doutor, tanto pelas aulas na Liga de Trauma, quanto... e eu tô com grandes expectativas para as aulas no internato. Ô, Muito vocês vão obrigado gostar. pela sua presença aqui. Vocês vão gostar. Fechou. Então é isso, Valeu. galera. Até Obrigado. a próxima. Valeu. Valeu. Bora comer.